E aí, qual compensa mais? Ser CLT ou aceitar uma proposta PJ? Eu sou o Rodrigo Bianchini, gestor executivo há mais de 15 anos e investidor no mercado brasileiro. Hoje eu vou trazer para vocês uma forma de administrar um contrato PJ. Na verdade, eu venho trazer aqui uma ponderação de quando você recebeu uma proposta de emprego PJ. Uma nota de atenção sobre esse vídeo é que eu não estou defendendo ser CLT, defendendo ser PJ ou muito menos entrando nas discussões que ocorrem na rede LinkedIn sobre o formato de relação que as empresas estão tendo com esses prestadores. A ideia é trazer uma forma que, como eu hoje, PJ, administro as minhas finanças, permitir que vocês também façam essas avaliações e, principalmente, se você, como eu, pensar que o INSS está fadado ao fracasso, é importante que você tenha suas finanças bem administradas, pensando no futuro, para o seu conforto e para o conforto de sua família. Quando a gente fala de você ser um funcionário CLT, a gente sabe que você tem o seu salário bruto. Em cima deste valor bruto, são descontados INSS, imposto de renda. E como CLT, você tem alguns benefícios. Os benefícios de ser seletista são férias, 13º e verbas rescisórias em caso de um desligamento sem justa causa. Além disso, existe um recolhimento por parte da empresa para o seu fundo de garantia, o famoso FGTS. Existem outros benefícios que as empresas oferecem, como vale-refeição, vale-transporte, combustível. No caso de PJ, você não tem esses benefícios, você fica responsável pelo recolhimento dos impostos. Além desses impostos, a responsabilidade do custo de alimentação e deslocamento também fica com você, assim como, por exemplo, um convênio médico. Para efeito de comparativo, vamos falar de um CLT. Eu vou utilizar como exemplo um salário bruto de R$ 7.500. A jornada de trabalho desse funcionário será de segunda a sexta, 44 horas semanais. Além desses R$ 7.500 de salário bruto, ele recebe R$ 30 por dia para almoçar, recebe R$ 350 para combustível e ele tem convênio médico e odontológico com coparticipação. Sem desconto em folha, mas caso ele utilize para algum exame e consulta, ele paga uma contrapartida ali, uma coparticipação. Nesse momento, eu quero trazer vocês aqui para a planilha no computador, para que vocês consigam entender essa forma de cálculo seletista. Citando novamente, aqui são apenas exemplos, os valores não são exatos, são valores aproximados para facilitar a explicação desse vídeo. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente coloca nessa tabela aqui de CLT, nós colocamos aqui R$ 7.500 de salário. Isso vai ter mais ou menos para você um desconto de R$ 900 de INSS e uns R$ 900 de imposto de renda. Lembre que são valores aproximados, beleza? Então a gente tem aqui um salário líquido inicial de R$ 5.700. O caso, vamos supor, vou dar um exemplo de que o estacionamento que você tem na empresa, você não tenha reembolso, então você tem que pagar. Então eu vou colocar aqui R$ 300. Então você tem um salário líquido final de R$ 5.400, beleza? Você tem aqui R$ 660 de vale-refeição, você tem R$ 350 de vale-combustível e você tem zero desconto em folha em relação ao convênio médico odontológico como coparticipação. O fundo de garantia pago pela empresa é de R$ 600, beleza? Considerando que você fique um ano na empresa, como um exemplo, você fica um período de um ano, você tem um valor aproximado de verbas rescisórias, considerando férias, aproximadamente de R$ 18.750, R$ 19.000. O fundo de garantia que a empresa recolhe, considerando os juros compostos, como o fundo de garantia rende quase nada, a gente está falando de um valor aproximado de um salário por ano. E você tem ali também 40% sobre o valor do fundo de garantia no caso de uma rescisão sem justa causa. Então eu estou dizendo que você com um salário de R$ 7.500 bruto, você tem ali depois de um ano uma possibilidade de verba rescisória de R$ 29.500. Se você vai ser mandado embora amanhã, por exemplo, em alguns dias você recebe a sua rescisão e você consegue arcar com as suas contas do próximo mês, certo? Vamos voltar para lá agora. Isso, se você dividir por 12 meses, guarda essa informação, é muito importante. Se você pegar essa rescisão e você dividir por 12 meses, é uma média de R$ 2.437,50. Beleza? Então, basicamente, se você guardasse esse valor dentro do seu salário, você teria também uma rescisão, um valor correspondente a ela. Uma coisa que eu não coloquei ali como um benefício de seletista seria o seguro desespero. Mas eu não coloquei isso aí porque as regras elas mudaram há algum tempo. Então, assim, não existe mais aquela coisa de você entrar 3, 6 meses e já ter direito ali a 1, 2, 3, 4, 5 parcelas, tá? Então eu não coloquei isso aí como um efeito de benefício seletista. Agora, quando que compensa você sair desse desenho de CLT para ser um PJ?
Para compensar ser PJ, você tem que considerar uma média de 40% a 50% a mais do que você recebe como seletista. Isso porque todos os custos, como dito no começo do vídeo, todos os custos de impostos, benefícios, utilização de alimentação, enfim, tudo isso vai ficar ao custo com você. Então 40% a 50% é um valor razoável para você aceitar uma proposta PJ. Agora na parte 2 eu vou mostrar uma tabela com os custos para ser PJ. Nesta tabela de PJ, como a gente tem ali o exemplo de referência, um salário CLT de R$ 7.500, vamos adicionar 40% para que essa proposta PJ compense. Então estamos falando de R$ 10.500. Para efeito de exemplificação, não especificando código CNAES, tipos de prestação de serviço, eu estou utilizando como exemplo simples nacional, que é um recolhimento de 6%, então um valor de R$ 630. Existe um custo que você também assume, que é o GPS, que é a Guia de Previdência Social. Compare como se fosse o INSS, que é recolhido lá no CLT. O valor aqui é R$ 159,60. Vejam que eu coloquei como salário líquido 1, de R$ 9.710,40. Isso significa que você está ganhando esse valor? Não necessariamente, porque aqui como PJ, você não tem benefícios como refeição, combustível e convênio médico. Então esses custos ficarão com vocês também. Então aqui custo assumido como PJ. Olha que interessante, lá você recebia R$ 30 por dia, R$ 660 no mês. Agora você é PJ, agora você se permite a comer um pouco melhor também, vamos lá. Então, ao invés de colocar R$ 30 por dia, agora você vai assumir o seu custo de R$ 45 por dia para comer. Então você vai colocar R$ 990 de despesa dentro desse líquido 1. Você vai continuar ali desembolsando 350 de combustível, agora por sua conta. Você vai continuar pagando o seu estacionamento e o convênio médico e odontológico sem coparticipação, eu vou colocar um valor de R$ 400. Esse valor de R$ 400 é um convênio médico para uma pessoa de 40 anos dentro de uma marca, não vou dizer qual empresa, que é o meu convênio, ok? Então eu pago um convênio que me custa hoje R$ 370 e eu não tenho coparticipação. E eu tenho tanto o convênio médico quanto o odontológico, beleza? Você chega aqui no salário líquido 2 de R$ 7.670,40. Esse valor é o salário final de vocês? De forma alguma. É agora que vem o pulo do gato. Você lembra que no CLT você tem uma verba rescisória em caso de desligamento? Você tem ali o fundo de garantia com uma multa de 40%? Você como PJ, você também pode ser desligado, no caso, um contrato rescindido. E um contrato PJ rescindido, você não tem direito a nenhuma verba rescisória. Então é importante que você guarde um valor mensal que corresponda a uma rescisão. E isso vai te dar uma segurança. Como que você faz isso? Eu vou colocar aqui em cima para vocês. Lembra que lá na tabela de CLT eu coloquei um valor de rescisão referente ao trabalho de 1 ano e dividi isso por 12 meses? Tinha dado aproximadamente R$ 2.400. Esse valor é como se fosse guardado de uma forma indireta dentro de todos aqueles impostos, recolhimentos dentro do seu salário bruto e te traz a segurança dessa verba rescisória. No caso do PJ, esses mais de 7 mil pila não quer dizer que você possa considerar como seu salário final. Você tem que guardar uma grana em relação a isso. Vou voltar na tabela e vou mostrar para vocês. Vamos considerar que você faça um aporte mensal de R$ 1.750. Então te sobram R$ 5.920,40. Como seletista, o seu salário seria de R$ 5.400. Agora no PJ, olha que legal. O seu salário já subiu para R$ 5.900. E olha que interessante, você está tendo um custo maior de vale-refeição. Você come melhor, você garante o seu deslocamento, você garante o seu estacionamento, você tem um convênio que você não precisa pagar para cada consulta ou para cada exame que você fizer, você recolheu todos os impostos, você fez um aporte de R$ 1.750 em um CDB de liquidez diária e te sobraram R$ 5.920. Agora, olha que comparativo bacana que eu vou trazer para vocês. Pensa o seguinte, o fundo de garantia ele também rende, beleza? Então a gente está falando que você vai ter um salário por ano ali, rendendo aproximadamente 5% ao ano. Isso juros compostos, né? Então serão inseridos ali, depositados R$ 600 por mês e os juros serão sobre juros. E aí tem a contrapartida que você vai depositar R$ 1.750 no PJ. Um ponto interessante é que na média de uma verba rescisória estava dando R$ 2.400. Eu estou falando para você colocar R$ 1.750.
E é importante que você coloque num CDB de liquidez diária acima de 100% do CDI. Hoje a gente está falando de aproximadamente 10% ao ano de rentabilidade. Olha esse comparativo. Seria esse o valor de verba rescisória, certo? E esse aqui é o valor por mês. No PJ, você faz um aporte de R$ 1.750 em uma aplicação em CDB com liquidez diária. Note novamente que você está ganhando um pouquinho mais, beleza? Olha esse comparativo que legal. No fundo de garantia, a empresa ela vai depositar para você 12 parcelas de R$ 600, considerando nesse exemplo um ano de trabalho. Se você considerar uma rentabilidade de 5% ao ano com juros compostos, a gente está falando que você vai ter R$ 7.400 em um ano. Lembra que eu falei que era muito próximo ao valor de um salário por ano? Agora olha que interessante, você vai aplicar 1.750 em 12 parcelas, numa rentabilidade média de 10% ao ano. Aí galera, praticamente 3 vezes mais. Então, galera, a parada de ser CLT, de ser PJ, ela vai muito de como você administra o que você está recebendo. No CLT, você tem muita coisa ali que é inserida. Você recebe o vale-refeição, você recebe o vale-transporte, você tem um convênio ali com coparticipação, você tem uma verba rescisória. No PJ, você não tem nada disso, é você quem administra o seu dinheiro. A grande parada é que eu mesmo já não acredito na Previdência Social. Eu não acredito que as pessoas dentro de, 15 anos consigam se aposentar. Então é necessário que você faça aportes de investimentos. Então, no caso do CLT, você tem uma verba rescisória que te garante ali por alguns meses até você se recolocar, mas dentro daquele salário de aproximadamente R$ 5.400 líquido, você vai ter que tirar uma parte desse valor para você aplicar também em CDBs, ações, fundos imobiliários, enfim, onde você achar prudente para você gerar renda para o seu futuro. No PJ, você é responsável por todos esses impostos, inclusive os custos de convênio, por exemplo. Existem pontos positivos e negativos dos dois formatos. No CLT, se você se acidentar, você se afasta, você pega o INSS. No PJ, se você se acidentar, muitas empresas não vão pagar a sua nota fiscal. Novamente, o importante de você ter uma reserva de emergência. Então, de ambos os lados, você vai ter uma rentabilidade muito próxima, porque nesse exemplo, o CLT ficou R$ 5.400 e o PJ ficou R$ 5.900. Considerando que no PJ, ali puxando um pouco a sardinha, considerando que no PJ você come melhor, você tem um valor maior para você ter suas refeições de almoço, você paga o seu combustível, você não precisa receber um cartão que te bloqueia qual posto que você quer abastecer, então você pode procurar o melhor. E você tem um convênio que você não tem coparticipação. Se você precisar de uma internação, é o valor do mensal que você está pagando que vai te proporcionar a internação. Mas é importante que você tenha seu dinheiro guardado. Se você é mandado embora, você recebe um dinheiro que vai pagar alguns meses de conta. Se você guardou dinheiro no PJ, se você tem um contrato rescindido, você guardou dinheiro que está rendendo o dobro do que o FGTS e você continua tendo a segurança de ter alguns meses de suas contas pagas. Eu sou PJ, eu aceito trabalho CLT, PJ, enfim. Mas eu tenho CNPJ e eu prefiro trabalhar como PJ. Eu conheço muita gente que é CLT e está muito bem. Eu conheço muita gente que é PJ e está muito bem. Ao mesmo tempo, conheço pessoas de ambos os lados que não estão bem. No caso do PJ, é muito importante que vocês não enxerguem o dinheiro que está entrando como o total que vocês podem utilizar. Vocês têm que administrar o dinheiro de vocês de uma forma coerente e com muito respeito pelo dinheiro. Eu conheço pessoas PJ que faturam muita grana, mas não tem nada. Se não vender nada, não receber uma nota fiscal no mês seguinte, não tem comida na mesa. Mas ao mesmo tempo, conheço PJs que pensam como eu. Então, a forma que você administra, que você respeita o dinheiro que está entrando, é o que vai proporcionar segurança para vocês. Então, CLT ou PJ, não deixem de investir, de aplicar o dinheiro de vocês. É importante que vocês pensem no futuro. Eu prefiro muito mais ter acesso ao dinheiro e aplicá-lo para que eu tenha uma rentabilidade maior e que traga uma segurança e mais conforto para mim e para minha família. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo entre ser CLT e PJ. Qual é melhor? O que você prefere? Coloca aqui embaixo nos comentários e também traz aí pedidos de análise de ações, tipos de investimento, o que vocês querem saber sobre gestão executiva. Estou aqui para auxiliar vocês. Fechado? Até o próximo vídeo. Tchau!